Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 11, do verso 1 até o verso 13. Diz assim o texto: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Então lhes disse: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode. A porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que lhe pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor ilumine os nossos corações, para entender as próprias palavras de Cristo aos seus discípulos, de maneira que possamos entender, ó Pai, e praticá-la, a Tua palavra. Assim como o salmista diz que guarda a palavra em seu coração para não pecar contra Ti, que possamos também agora abrir os nossos corações para ouvir a Sua voz. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ensina-nos a orar. Essa é a petição dos discípulos de Jesus. Semana passada, Rodrigo esteve aqui à frente e nos explicou, através também de um momento em que Jesus está com seus discípulos, um pouco mais sobre o jejum, um pouco mais dessa prática milenar de se abster do alimento físico e buscar se alimentar espiritualmente do Senhor, assim como Jesus dizia que o pão que ele tinha para comer, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, nós entendemos um pouco mais sobre o jejum e fomos desafiados a semana passada a escolhermos um tempo de jejum, de separar para buscarmos mais esse alimento espiritual em detrimento do alimento físico, que nos é muito necessário e essencial para a nossa sobrevivência. Como exercício dessa semana, culminamos na sexta, já no final da sexta-feira, com a vigília. O André aqui disse desse tempo que abrimos a igreja para passarmos por 3 horas em oração, entregando também a essa preparação de jejum ao Senhor, e creio que foi um tempo de especial, um tempo onde saímos fortalecidos, e aqueles que nos assistiram também, de alguma maneira, se encheram mais do próprio Deus, quando nós colocamos diante dele o nosso coração, saímos animados. E quero agora, ainda encerrando essa minissérie de 2 domingos, falando agora da oração. Porque jejum e oração são práticas que devem andar juntas. A oração é algo que nós conhecemos e até praticamos.
Na verdade, quase todo ser humano pratica a oração. A oração é algo praticado milenarmente. Os judeus oram, os muçulmanos oram, os hindus oram, os budistas oram. Dizem que até os ateus oram. Há uma frase que diz que não existe ateus nas trincheiras da guerra. Eu diria que não existem ateus quando ele sabe que o avião está caindo. Porque está em nós algo que faz com que nós busquemos o sobrenatural, o invisível, a transcendência, porque nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Então, está intrínseco em nós essa busca pelo sobrenatural. O fato é que talvez alguns de nós, rogamos a esse Deus sobrenatural em momentos muito poucos, somente em momentos de necessidade, ou até em momentos assim de iminência da morte. Mas nós podemos aprender a orar, nós podemos conhecer mais essa prática e buscá-la, e nos desafiarmos a viver essa prática. Assim como o jejum ele se torna importante no fortalecimento do nosso espírito, a oração também é uma maneira de nos conectarmos a esse Deus, a buscarmos de todo o coração. Nós temos que aprender a orar, temos e devemos aprender. A oração, ela é essencial na vida de um discípulo. Se você quer saber mais sobre oração, e a gente aqui tem poucos minutos para falar da oração, eu recomendo um livro chamado Oração Experimentando a Intimidade com Deus. O autor é Timothy Keller. Timothy Keller foi por muitos anos um pastor presbiteriano na cidade de Nova York, e agora ele se encontra aposentado e focado mais em treinamento de novos pastores. Os livros do Timothy Keller sempre são muito profundos, e esse livro que ele fala sobre oração, é até mesmo um relato da sua própria experiência, que após muitos anos já de ministério pastoral, ele busca se aprofundar na oração. O fato é que sempre podemos aprender um pouco mais. Nunca nós poderemos responder dizendo assim, que a nossa vida de oração é uma vida, é ótima. Sempre podemos nos aprofundar mais em oração. E o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, eu nunca tinha olhado assim com esses olhos, com os óculos da oração, mas o Evangelho de Lucas, ele chama a atenção dos seus leitores para essa prática da oração. A oração, ela é uma prática que está o tempo todo sendo ilustrada no livro de Lucas. Se você segurar aí as páginas do capítulo 11, mas voltar lá para o início de Lucas, capítulo 1, nós vamos ver que o Evangelho, ele começa falando sobre uma resposta de oração. Ele começa a história trazendo o nascimento de João Batista, e o anjo vindo até Zacarias, dizendo a Zacarias, a sua oração foi ouvida. E termina o Evangelho de Lucas com os discípulos vendo o Senhor subir aos céus e eles voltando para Jerusalém e se reúnem em oração, porque foi o mandamento que Jesus deu, continuem orando até que venha o Espírito o Consolador. A oração, ela está o tempo todo sendo ilustrada no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Nós vamos ver até mesmo no capítulo 3, que Jesus, quando foi batizado, ele estava orando. Capítulo 3, versículo 21. Deixa eu achar aqui. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E nenhum dos outros evangelhos conta que Jesus estava orando no dia do seu batismo. Mas Lucas faz questão de dizer. Jesus foi batizado e após o seu batismo ele começou a orar.
e o céu se abriu. Os seus discípulos começaram a prestar atenção. Tem alguma coisa nessa oração desse homem que faz com que o céu se abra. E o texto e os versículos continuam, capítulo 6, versículo 12. Jesus está para escolher entre os seus discípulos 12 homens. E o capítulo 6, versículo 12 diz: num daqueles dias, Jesus subiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E ao amanhecer chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Então faça essa semana um exercício, leia o Evangelho de Lucas e comece a registrar todos os momentos em que você vê a palavra oração ou o verbo orando, estavam orando. E então, chegando no capítulo 11, os seus discípulos veem Jesus orando. Estava Jesus orando em um determinado lugar, e tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos dele. O fato é que os discípulos começaram a ver que Jesus tinha uma maneira de orar que eles queriam também viver e experimentar aquela mesma maneira como Jesus orava. Eles viam que havia algo diferente na prática de Jesus e eles queriam entender, queriam conhecer. A oração, meus irmãos, nada mais é do que essa chave para tudo que necessitamos fazer e ser na vida. A oração deve ser esse ponto de partida, deve ser o início de toda ação que nós vamos fazer e toda ação daquilo que vamos ser. Jesus deixou isso bem claro. Jesus o tempo todo estava, antes de fazer algo, ele estava em oração. É um ponto de partida que devemos adotar, porque muitas vezes eu percebo que nós oramos depois que nós falhamos, depois que não gastamos todas as outras opções, gastamos o nosso dinheiro, gastamos o conselho dos amigos, tentamos a ajuda de um parente, quando os médicos já não conseguem mais nos ajudar, ou quando todas as outras opções falham, é que nós optamos pela oração, quando na verdade a oração deveria já fazer parte da nossa prática. E a oração, ela é exemplificada na Bíblia o tempo todo. Nós vamos ver, por exemplo, até que Jó é um homem que as coisas dele estão todas bem e de repente tudo começa a dar errado. Ele perde os filhos, perde os bens, perde até a sua saúde. Só não é lhe permitido que ele perca a vida, mas ele fica num estado deplorável. Aí vem os amigos o aconselham, ele diz assim: olha, amaldiçoe a Deus e morra. E Jó vai nesse sofrimento, nesse processo de desconstrução, de perder as suas referências, perder aquilo que traz a ele alegria, ele vai intensificando a sua busca por Deus em oração, a ponto de que, ao chegar ao fim, o resultado da sua oração é que ele conhece mais a Deus. Nós conhecemos o último dos versículos do livro de Jó, que diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A oração, na sua prática regular, no nosso esforço de buscarmos a Deus em oração, vai nos propiciar conhecer mais a Deus. Conhecer mais quem é esse Deus. Um conhecimento mais profundo de Deus é algo mais importante do que a transformação das circunstâncias. Interessante que a gente começa a orar para que as circunstâncias mudem. Nós oramos agora, nós fizemos isso, pedimos que o Senhor interceda e intervenha sobre a vida desses nossos queridos que estão enfermos. Nós queremos que as circunstâncias mudem.
Mas também precisamos entender que em certo momento Deus não vai fazer o que nós queremos. Mas essa busca e essa oração, ela tem um outro propósito ainda mais profundo e mais importante, que é transformar o nosso conhecimento do próprio Deus. Essa semana encontrei um marido aflito, porque sua esposa foi diagnosticada por uma doença que tudo leva a crer que vai limitar a sua vida nos próximos anos. E ele estava em choque, ele tinha acabado de sair do hospital, e ele veio aqui e a gente conversou, e eu deixei ele falar. Em certo momento ele falou, mas por que Deus deixa essas coisas acontecer? Tem tanta gente ruim por aí, ele vai fazer com que as coisas... Eu falei assim, olha, não pense nisso, essa não é a pergunta certa. Confia no Senhor. Viva um dia de cada vez. Você está tendo uma oportunidade de conhecer mais quem é esse Deus. Se Ele está permitindo que vocês vivam essa situação, essa crise, é porque Ele tem um propósito. E ao final desse propósito, eu tenho certeza, eu não sei se será a cura, mas você saberá mais quem é esse Deus. E essa pergunta hoje, que você não sabe, eu tenho certeza que no final você saberá. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo coração. Senhor, ensina-nos a orar. Hoje somos privilegiados, nós temos os evangelhos, temos toda a palavra de Deus revelada a nós temos um livro inteiro de orações, que são os salmos. Um belo exercício de oração na prática é você ler os salmos e a partir dos salmos expressar também a sua oração ao Senhor. É entender que nós temos hoje recursos muito maiores até que aqueles discípulos tinham, e nós podemos hoje também aprender a orar. O fato, queridos, é que nós estamos muitas vezes acostumados a viver vazios espiritualmente. Nós estamos, de alguma maneira, até confortáveis de vivermos naquilo que eu chamo de uma miséria e uma escassez espiritual. Assim como muitos dos homens, principalmente, gostam de andar com o carro lá, com a luzinha acesa, né, do abastecimento, e a mulher não pode, né, às vezes eu nem conto para a Dani que o carro, que ela fica aflita. Né, e agora ainda os carros mais modernos ainda contam lá, né, quanto tempo você tem. Aí você fica lá, né, até o fim, falta ainda mais 10 quilômetros, mais 5 quilômetros. Acho que ainda dá para ir mais um pouquinho, depois eu abasteço. E a gente faz a mesma coisa com a nossa vida espiritual. A gente vai vivendo assim, como é que fala? No tanque na reserva. E vamos assim, e vamos nos trancos e barrancos. E as coisas vão indo de um jeito assim que... E a gente vai se acostumando. O fato é que a gente vai se acostumando. Quando nós fizemos aqui, sexta-feira, essa experiência da vigília, no dia seguinte... eu me sentia revigorado, eu dormi menos, mas eu me sentia com o tanque cheio, eu me sentia espiritualmente satisfeito. O fato é que a gente não busca por essas coisas, a gente prefere viver miseravelmente na escassez, com o tanque na reserva. E aí as coisas vão acontecendo que a gente está tão fraco e tão desesperado, e a gente clama e pede até para alguém que a gente vê que é mais espiritual. Ore, pastor, ore por mim. Pastor, eu vejo isso acontecer. Não que eu não vou orar, e o texto de Tiago nós lemos, diz que é para chamar os presbíteros realmente para orar. Mas Tiago também diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Todos nós podemos ser justos, cheios, e buscar a experimentar. E Jesus, então, ele apresenta uma maneira de orarmos.
ele nos mostra, através desses versículos, que nós podemos orar. E aqui essa é a oração que você conhece, e agora já a nossa tradição, inclusive, chama como a oração do Pai Nosso. Não é exatamente a mesma oração que o Evangelho de Mateus descreve no Sermão do Monte. Mas provavelmente Jesus repetia essa mesma estrutura várias vezes, tanto que Lucas a registra aqui. Não quer dizer que Lucas colocou a história diferentemente de Mateus. Mateus registra um momento em que Jesus, discursando aos discípulos no monte, ele aborda a estrutura de uma boa oração. E agora os discípulos estão perdendo de novo, e Jesus traz, olha, eu tenho dito, é assim, olha, prestem atenção. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Uma oração equilibrada que Jesus ensina é uma oração que inclui adoração, confissão, agradecimento e súplica. Na ordem certa, na verdade, é adoração, agradecimento, confissão e súplica. Pelo menos essas 4 partes. Uma oração profunda e equilibrada. E fala a verdade, a gente que fica vivendo com o nosso tanque espiritual na reserva, a gente faz umas orações bem chinfrim, né? E quando faz? Faz aquela oração só antes da refeição, quando faz. Faz aquela oração antes de dormir, bem chinfrim, quando faz. O fato é que a gente precisa, se algo é importante, a gente inclui na nossa agenda, verdade ou mentira? Então, se a oração ela é importante, nós temos que incluí-la na nossa agenda. E precisamos abrir espaço na nossa agenda para a oração. Não dá para a gente orar de uma maneira rápida. É lógico que a gente vai fazer essas orações instantâneas. É lógico que nós vamos andar e caminhar e vendo algumas situações, a gente pode orar. Mas o fato é que uma boa oração, um tempo com Deus de busca, de conhecimento, de profundidade, envolve uma oração que tenha adoração, agradecimento, confissão e súplica. Começa com a adoração. Pai, e aqui já Jesus nos ensina que podemos falar com Deus chamando Ele de Pai. Pois todos aqueles que são crentes em Cristo Jesus são adotados como filhos de Deus. Aquela expressão popular que dizem aí que todo mundo é filho de Deus, não é bem assim. Todos somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, mas aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus na cruz e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, são então os que são adotados como filhos de Deus e fazem então parte da família de Deus. E têm o privilégio de poder chegar até Deus e chamá-lo de Pai. Alguns textos, inclusive, trazem a palavra Abba, que seria, num português nosso, papai. Uma primeira expressão infantil de uma criança, que começa a falar mamãe, papai, né? E fica aquela briga, vai falar papai primeiro, mamãe primeiro, mas ali na língua original, no aramaico, Abba seria a maneira como uma criança aprende a chamar o pai. Porque é isso que Jesus está dizendo, olha, chame ele de seu papai. A adoração que ele ensina diz que nós precisamos adorá-lo. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Toda adoração é uma entrega. Aqui nós não temos parte da oração, mas se nós olharmos para a oração que está em Mateus, ele vai dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, eu entro diante do Senhor em oração, chamando-o de Pai, tendo essa intimidade, mas também reconhecendo quem é esse Deus. Santificado seja o teu nome. Mesmo eu podendo chamá-lo de papai, ele é um pai santo, ele é um pai puro. Ele é alguém poderoso, cósmico.
com o qual eu estou me relacionando. Então eu me relaciono em adorando, eu me prostro diante dele, eu reconheço a minha inferioridade diante da superioridade de Deus. Ao adorá-lo, eu incluo nas minhas orações os nomes com os quais eu experimento Deus. Pai Santo, Pai Bendito, Pai Misericordioso, Pai que tem me sustentado, tem cuidado de mim. Quais são os nomes com os quais você chama Deus? Quais são os nomes pelos quais você chama Deus? Qual é a sua experiência que você tem tido com Deus? Pai de amor, Santo Juiz, Pai misericordioso, Pai bondoso. Você já parou para expressar diante do Senhor a sua adoração, a sua entrega? E a partir dessa entrega, nós então começamos a pedir que o reino dele nos visite, que nós possamos aprender a viver esse reino. Um reino que é invisível, mas é um reino que pode ser visível a partir da prática da igreja. A igreja tem que ser a luz desse reino. Então venha o teu reino, Senhor. E é até uma questão até que fala do futuro, até que esse reino se consolide totalmente no futuro. Senhor, ansiamos pela sua volta. E enquanto o Senhor não voltar, nós estamos aqui, fazemos parte desse reino e nos submetemos à sua vontade. Aí na oração, Jesus ele continua dizendo, ele fala sobre agradecer. De nós aprendemos a olhar para as nossas necessidades que estão sendo supridas. E ele então fala do pão nosso de cada dia, o pão como sendo ali esse alimento essencial do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Às vezes nós somos muito ingratos, porque nós ficamos focados muito nos luxos, no que nós poderíamos ter a mais, e nós esquecemos do quanto Deus tem cuidado de nós e tem suprido as nossas necessidades básicas. Que na verdade, todo luxo, na verdade, é um plus, é algo que faz parte da misericórdia do Senhor. Mas que eu tenho que reconhecer, Senhor, obrigado, porque o Senhor me dá o que eu preciso hoje, é para o dia de hoje. E que amanhã o Senhor vai me dar o de amanhã. Então, quando eu falei com aquele marido, que falei, olha, acalme o seu coração. A cada dia o Senhor vai te suprir, vai mostrar o caminho, um dia de cada vez. Agradeça a Deus hoje, porque a sua esposa, ela está sendo cuidada, ela já está nas mãos de bons médicos, está num bom hospital. O que você precisa para hoje, você já tem. Você poderia estar desesperado, buscando alguém que pudesse socorrer a sua esposa. Sua esposa já está sendo cuidada. Espere, amanhã o Senhor proverá. Nós precisamos, e isso vai de alguma, e a oração, ela é até um remédio para a nossa ansiedade. Nós podemos colocar diante do Senhor, louvando a Ele, agradecendo, e pelas necessidades. E, enfim, nós percebemos que é importante também alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Quando Ele diz, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. Porque fatalmente a gente está cometendo pecado, a gente está errando, acertando o alvo, transgredindo algum limite, ignorando alguma diretriz. E toda oração é também um momento de confissão, de pedir perdão. Eu gosto daquelas, gosto assim, entre aspas, daquelas pessoas que dizem, Senhor, perdoa a minha multidão de pecados. Seria interessante essa pessoa fazer um exercício em casa e descrever a sua multidão de pecados. Porque até que a gente não chame pecado pelo nome,
nós não estamos pedindo perdão. Nós estamos assim meio que fazendo uma conta de padeiro. Senhor, ó. Porque a gente faz uma conta de padeiro com Deus, mas a gente continua querendo justiça com as nossas contas, com os outros, fala a verdade. Quem é que faz conta de padeiro com as coisas mal que recebe, ou com as, né, os insultos, as injustiças? A gente quer a justiça. Então, por que você faz conta de padeiro com Deus? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem, né? Tem nos devido. Então, a gente precisa alinhar. Olha, Senhor, eu estou tendo muita dificuldade mesmo, olha, de perdoar. Tem coisas que as pessoas estão fazendo que estão me machucando. Mas eu confesso, isso é uma... Mas me ajuda. E por último, é que vem a súplica, é que na verdade, ó, se você passou por uma adoração genuína, por um tempo de agradecimento e confissão, eu tenho certeza que a sua súplica já mudou muito. Senhor, aquilo que eu ia pedir, deixa para lá, nem... Já entendi quem é o Senhor e qual é a tua vontade, já aprendi a agradecer, até o que eu queria, olha, nem é tão importante assim. Mas às vezes é importante, então faz sentido pedir. E aí nós vamos inclusive pedir para que Ele nos ajude a não cair em tentação, porque o fato é que a tentação existe. Existem armadilhas que o inimigo coloca, existem coisas que encantam o nosso coração, e o nosso coração deveria ser somente para Deus, mas o fato é que existe o que o Pedro fala, uma cobiça dos olhos, né, uma ostentação de bens, aquilo que você nunca viu, mas depois que você viu, você pensa assim, como eu vivi até hoje sem ter aquilo? Aí você compra aquilo com o dinheiro que você não tem, né? Senhor, não me deixe cair em tentações. Senhor, meus olhos são famintos, que a cobiça dos olhos não me domine. E então Jesus, ele acaba de dar essa estrutura, e ele fala então assim, suponham que um de vocês tem um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada a lhe oferecer. E o que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que lhe pede. Nós precisamos aprender a entender um pouco do contexto aqui do que Jesus está contando a história, que para aquele ouvinte primitivo ali, primário, ele sabe o que Jesus está falando. É entender que muitos viajantes viajavam após o sol baixar, porque era muito quente. Então, grandes distâncias, às vezes, eram percorridas no final da tarde, começo da noite. Se a viagem era muito longa, provavelmente você ia chegar muito tarde, podia chegar à meia-noite na casa de alguém. E como a cultura local dizia, se você recebeu alguém, você precisa cuidar dele e alimentá-lo. E o fato é que aquela pessoa não tinha os pães que ela precisa, mas ela entende que ela tem um amigo, ela vai pedir para esse amigo. E entender que as casas eram casas simples, não essas nossas casas que nós temos hoje. Eram casas assim, quase praticamente de um cômodo só. E era um costume, na época, na Palestina, que durante o dia as portas ficavam abertas, mas quando se fechava a porta, era porque agora nós estamos focados na nossa intimidade. Então, não bata na porta. Então, bater na porta já era um incômodo. E se não bastasse, o tempo ali já era meia-noite, já estavam dormindo, e eles dormiam praticamente juntos. Geralmente, às vezes, tinha alguma desnível. Uma parte da casa era em desnível, uma parte ali da cozinha, onde fazia as coisas, tinha um desnível, e eles dormiam praticamente todos juntos. E ele falava, se eu me levantar, eu vou acordar os meus filhos, vou ter que quase pisar em cima deles. Não dá, vai embora. E Jesus diz o quê? Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Pode ser que ele não dê o pão por causa da amizade, mas você quer saber? Ele vai dar o pão, porque o cara não vai parar de bater.
O que Jesus está querendo dizer com isso? É, de alguma maneira, um paralelo com o que Lucas mostra no capítulo 18, que é a parábola da viúva persistente, da viúva que também ficava importunando o juiz até que o juiz lhe fizesse justiça. E o que Jesus está querendo nos dizer? Que nós precisamos insistir nas nossas orações. Nós devemos continuar orando, sempre buscando. Continue, não desista, bata. E ele fala, e ele vai, né? Por isso, peço e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Na verdade, isso aqui é uma ilustração do que o homem estava fazendo na casa daquele, né? Batendo na casa do amigo. Peçam e lhe será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Devemos orar e não desanimar. Já viu aquelas vezes que a gente fala, entreguei na mão de Deus. Esse assunto eu não quero mais saber. Chega. Chega nada, irmão. Chega nada. Continua. Quem aqui hoje não ora pela conversão de um amigo, de um parente, de um familiar, de um cônjuge ou até de um filho? Continua. Não desista. Peça. Procure. Bata. O Senhor vai responder. Na verdade, o Pai sempre responde. E ele diz, qual o pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra, ou se pedir ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Às vezes a gente ora e parece que Deus não responde. Verdade ou mentira? Parece que existe um silêncio nos céus, né? A gente vê Jesus orando e o céu se abre e a gente não vê nada. As coisas continuam, mas saiba que Deus está respondendo. Respondendo sim com um não. Mas Ele está respondendo com um não porque a resposta de Deus, mais do que ser um não, é uma resposta onde existe amor e sabedoria. Qual é o texto lá de Tiago que diz lá, capítulo 4? Versículo 2. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem, e quando pedem, não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Usando aqui uma analogia com o próprio texto, às vezes, sabe o que a gente está pedindo? A gente está pedindo um escorpião para Deus e não está sabendo. A gente está pedindo a cobra e não está sabendo. A gente está pedindo algo que vai produzir muita dor no nosso coração, vai produzir dor na nossa vida. E Deus não vai mandar escorpião para você, porque Ele não quer que você seja mordido pelaquela circunstância que você pede e que isso traga em você uma dor que vai te dilacerar a sua alma. E às vezes a gente está pedindo alguma coisa que na verdade nós estamos pedindo uma cobra, algo que vai destruir a nossa vida, que vai até trazer morte para nós. E o Senhor está dizendo, não, eu não vou dar isso para você, por mais que você ache que é isso que você precisa, eu no meu amor e na minha sabedoria vou dizer não, porque você não quero que você morra. E aí como é que a gente entende isso? Continua. Quem é pai e mãe sabe que em muitos momentos a gente precisa dizer não, e às vezes o não é mais difícil que dizer o sim. Porque depois do não, qual é a pergunta que vem? Por quê? Por que não? E Deus, Ele é o nosso Pai, e Ele vai dizer não muitas vezes. E você vai então se submeter e vai buscar conhecer. Pedir o que você não tem. Buscar o que ainda não está visível, e vai bater para que obstáculos sejam removidos. Não há oração que não seja respondida, e o Senhor sempre responde. Olha que interessante como o texto termina. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai, que está nos céus, dará o Espírito Santo a quem pedir.
Cronologicamente, o Espírito Santo ainda não havia descido ainda sobre os discípulos. E esse Espírito, ele desceria no dia de Pentecostes, depois da ascensão de Cristo aos céus. Mas como nós aplicamos aos nossos dias se o Espírito Santo já desceu? Eu posso continuar pedindo que o Espírito de Deus me ajude e me ilumine. Porque essa é a oração que eu mostrei para vocês em Efésios, capítulo 1. Abra lá, quando eu comecei o culto hoje, no nosso Ajustando Foco. Efésios, capítulo 1. Versículo 17, a oração de Paulo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Eles não tinham recebido o Espírito Santo? Tinham. Mas nós precisamos estar em contínuo contato com o Espírito, continuar recebendo esse Espírito o tempo todo. Porque senão não faz sentido que ele fala assim, enchei-vos do Espírito. Aí, de novo, é aquela questão lá do tanque na reserva. Continue orando, continue orando, continue. O fato é que você não imagina como o seu tanque pode ser enchido com o Espírito Santo. Nós não temos ideia de quão grande é o nosso reservatório do Espírito, mas nós preferimos andar com uma carguinha pequenininha de Espírito Santo. Sabe, meus queridos, os nossos dias não são bons, é fato. Não preciso aqui convencer ninguém. Os nossos dias são maus. E provavelmente ainda virão outros dias mais difíceis. Porque se olharmos para a revelação das últimas coisas, nós estamos chegando perto. Cada vez mais perto. Não sei se a nossa geração, a geração dos nossos filhos, ou a geração dos nossos netos, mas eu não vejo que vai passar mais 1000 anos. E como viveremos? Senhor Jesus, ensina-nos a orar. Qual era, quando Jesus mostra lá o pequeno Apocalipse em Mateus para os seus discípulos, ele termina dizendo, vigiai e orai. Vamos orar, queridos, vamos encher os nossos corações com o Espírito do Senhor, dessa sabedoria e do conhecimento pleno do Senhor. Porque quando nós nos enchermos do Espírito, estivermos fortes espiritualmente, por isso que eu tenho entendido que precisamos ser essa igreja que ora. Aí nós vamos ter essa vida cristã, que não só ela é pautada pelas verdades e pela doutrina, mas ela também será cheia das experiências e do poder do Espírito Santo. Porque, de novo, existe também os radicalismos dentro da igreja. Há as igrejas que vivem só na experiência do poder do Espírito Santo. E existem igrejas que estão só na doutrina, nas escrituras. E, na verdade, elas não estão erradas, mas elas estão carentes uma da outra. Nós precisamos aprender a ser essa igreja equilibrada, que se derrama nas escrituras, mas permite também que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Nós precisamos ser essa igreja viva, cheia, plena. Por isso eu creio que a nossa experiência da vigília foi só uma primeira experiência. Queira Deus que nós possamos ter nossa diminuição desse afastamento, dos protocolos de afastamento, para a gente poder ter mais tempo e passar mais tempo buscando a Deus em oração. Fazendo esses exercícios como igreja. Porque é interessante que a oração que é dada do Pai Nosso, e agora eu termino, se você olhar bem para ela não está na primeira pessoa do singular, ela está na primeira pessoa do Pai Nosso que estás nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas. É algo que nós fazemos coletivamente, como igreja. Nós teremos os nossos espaços de oração íntima, como Jesus ensinou, entra no seu quarto, fecha a porta, mas como igreja, nós precisamos também buscar o Senhor e permitir que o seu espírito de sabedoria e conhecimento seja derramado sobre nós, que possamos sair sempre com os nossos tanques cheios. Você crê nisso, queridos? Eu creio nisso e nós vamos orar por isso.
Esse ano é um ano 2021, por mais incrível que pareça, é o ano que o Senhor nos deu. E vamos viver esse ano. Temos sonhos, temos desejos de voltar a conviver uns com os outros. Mas que enquanto essas oportunidades nos são restritas, vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, nos dê serenidade. E vamos buscar o Senhor cada vez mais. Feche seus olhos. Oração é deslumbramento, oração é intimidade, oração é luta também. Oração é banquete, mas oração também é deserto. Oração é riso, mas também é choro. Oração é absolutamente essencial nas nossas vidas. A oração é o oxigênio da igreja. Como é que está o seu tanque espiritual? Como é que você está vivendo? Está vivendo na reserva? Está fazendo pit stops rápidos assim, só para seguir em frente? Ou você está separando tempo em oração, dedicando parte do seu dia, enchendo seu coração com as coisas de Deus? Ó Pai querido, obrigado pela Tua palavra. A oração, mais do que, Senhor, um princípio, ela é uma prática. E ajuda-nos a colocar em prática, pois nós já sabemos como devemos, mas o que nos falta é querer fazer. Por isso, muda o nosso querer, ó Pai. Dá-nos sede de Ti, dá-nos, ó Pai, cada dia mais fome pelas Tuas coisas. E o Senhor, na Tua eterna misericórdia, dando a nós, Pai, sinais da Tua graça, do Teu cuidado. Que possamos perceber ao longo do nosso dia, na nossa jornada, as respostas de oração, e isso fortalecer a nossa fé, e continuarmos, Senhor, corajosamente seguindo em frente. Aviva os nossos corações, ó Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.